Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, na aula de hoje iremos iniciar o conteúdo do segundo bimestre. Na aula passada, vocês assistiram alguns vídeos que falavam sobre critérios de divisibilidade. Na aula de hoje, iremos iniciar fazendo uma pergunta. O que vem à cabeça quando visualiza a palavra ângulo? Pensa aí um pouquinho, o que vem à sua cabeça quando fala ângulo? Bem, vamos ver o que é um ângulo. É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Só, mas o que é uma semirreta? Eu não entendi o que está escrito aí. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que é essa semirreta, que é uma palavra que a gente não conhece. Bem, para eu saber o que é uma semirreta, eu preciso saber o que é uma reta. Uma reta, ela é uma linha que não tem nem início nem fim. Ela é infinita para ambos os lados. Já uma semirreta, ela possui um início, mas não possui um fim. É uma reta que possui um início, mas não possui um fim. Enquanto o segmento de reta é só um pedaço da reta, possui início e possui fim. Então, semirreta é uma reta que possui início e não possui fim. Tá? Então a gente vai trabalhar só com a semirreta. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é um ângulo formando ele, tá? Então vamos aqui formar um ângulo. Então vamos ver aqui como é que um ângulo é feito. Eu vou ter aqui um ponto ao qual vão sair as semirretas. E vou ter duas semirretas que saem desse ponto, formando o ângulo. Cada um desses itens aqui que recebe um nome. Esse ponto é chamado de vértice, enquanto essas duas semirretas aqui são chamados de lado. Tá, mas o que é o ângulo aí, professor? O ângulo vai ser o espaço formado aqui entre esses dois lados e o vértice. Então o ângulo aqui vai ser esse espaço aqui, tá? Então isso vai ser o nosso ângulo. Isso aparece em qualquer figura geométrica. Se você pegar um quadrado, ele tem um cantinho, vai ter um ângulo. Se você pegar um triângulo, ele vai ter um cantinho, vai ter um ângulo. Isso a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, tá? Bem, vamos continuar aqui. E como é que eu nomeio um ângulo? Para eu nomear um ângulo, eu uso em geral, como na figura anterior, 3 letras maiúsculas. Duas que marcam o ponto das semirretas que formam um ângulo e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Na figura anterior, a gente viu um ângulo. Aqui a gente vai ver como nomear ele. Aqui eu tenho outra figura que é um ângulo, tem os pontos A, B e O. O ângulo vai ser nomeado usando as 3 letras. O ângulo A, O, B vai ser este ângulo aqui, ó. Ângulo AOB, ou então A com acento circunflexo no O, B, AOB. O ângulo AOB, ele mede 30 graus. Então aqui, ó, a medida desse ângulo é 30 graus, ok? Então eu sempre vou nomear o ângulo usando os pontos que compõem ele. Eu tenho aqui essa semirreta, o ponto A, tenho o vértice, o ponto O, tenho na outra semirreta o ponto B. Então vou usar esses 3 pontos, A, O, B. Essas letras podem mudar, tá? Podem ser letras que você quiser.
Vamos continuar aqui. Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente a letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. Então, você não precisa usar aquelas 3 letras maiúsculas lá. Você pode usar apenas uma letra minúscula, o ângulo A ou A com acento circunflexo, tanto faz. Tá? Então vejamos aqui, ó. Tem um ângulo que foi formado e eu nomeei ele como sendo A, uma letra minúscula apenas. Então esse ângulo A é o ângulo formado aí, tá? Os ângulos estão sempre presentes em nossas vidas, quase não nos damos conta. Quer ver? Vão aparecer aqui algumas imagens que mostram ângulos e que a gente não percebe que eles estão no nosso dia a dia. Vamos ver aqui. Um carro, num jogo de futebol de botão, numa bicicleta, numa luta, numa arte marcial, num relógio. Isso a gente vai ver mais daqui a pouquinho, tá? Então são alguns lugares no nosso cotidiano que apresentam os ângulos, tá? Bem, vamos ver aqui um pouquinho da história que fala sobre o ângulo. Isso vocês já viram em história, falando sobre a Mesopotâmia. No segundo e primeiro milênios antes de Cristo, habitavam a Mesopotâmia, a região que hoje corresponde ao Iraque, vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até os dias de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos, que é o que nos interessa. Vocês sabiam que a contagem do tempo ela tem a ver com o ângulo? Vamos ver como. No passado, achava-se que o ano tinha 360 dias, pois era o período aproximadamente em que se repetiam as estações. Depois foi descoberto que isso não era correto. Hoje usamos o calendário com 365 dias e ano bissexto 366. Os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60, então para tudo eles contavam até 60. Por isso, foi natural dividir o círculo em 360 partes iguais, o que chamamos de grau. E isso aconteceu no globo também, tá? O globo terrestre. Então aqui, ó, formando o círculo em 360 graus. Pronto. Uma volta completa corresponde a 360 graus, ok? Que é esse círculo aí. O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes, novamente iguais, o minuto. Então aí, eu já tenho uma coisa que remete ao ângulo. Então, já tenho o grau como sendo 60 minutos. E assim, o grau é uma invenção dos babilônios que entraram para a história das ciências, deixando-nos essa contribuição que utilizamos até hoje. Em geografia, você pode ver que a localização de um lugar ela é dada por graus, minutos e segundos. Isso é muito utilizado em aviação, mapas e coisas do tipo. Temos os submúltiplos do grau. 1 grau são 60 minutos. E aqui temos como referenciá-lo o grau com essa bolinha e o minuto por uma aspa simples. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 1 minuto, que é essa aspa simples, são 60 segundos. São as aspas. Tá? Bem, vamos ver aqui como então eu teria como ver um ângulo num relógio, por exemplo. Como seria a representação de um relógio que marcasse 6 horas? Que ângulo estaria correspondendo aqui? Vamos ver. Pegando aquela medida de ângulo que vimos agora há pouco, podemos ver que no relógio ele estaria marcando aqui
180 graus. Então, essa representação corresponde ao ângulo de 180 graus. A gente vai sempre usar esse instrumento, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, para medir os ângulos, tá? Então, no nosso relógio a gente já viu que possui ângulos dentro dele. Vamos ver mais um exemplo? E se o relógio estivesse marcando 9 horas? Se esse relógio aqui marca 9 horas, então vamos ver que ângulo está contido aqui. E um ângulo que vai estar contido aqui, ó. Se você conseguir reparar, olhando um pouquinho lá atrás, para ver melhor, vai ser o ângulo de 270 graus. Então a gente sempre vai utilizar a medida dos ângulos para saber que ângulo eu estou trabalhando aqui. Lembrando que o ângulo vai ser sempre dado no sentido horário. Eu sempre vou trabalhar essa medida pegando no sentido horário. Aqui, por exemplo, o ângulo que a gente pegou é 270 graus. Se fosse no sentido anti-horário, seria só esse pedacinho aqui. Seria um outro ângulo, tá? E a gente vai conhecer ele daqui a pouco. Como o ângulo é medido? Vamos ver como é que a gente faz para medir o ângulo. Já vimos que a unidade de medida usada para ângulos é o grau. E tem esse símbolo aqui, essa bolinha, simboliza grau. Em geral, o instrumento utilizado para realizar medidas de ângulos é o transferidor, que pode ser de dois tipos: em formato de semicírculo, dividido em 180 graus. No seu material escolar, muito provavelmente você vai ter esse instrumento aqui. Ele tem o nome de transferidor. E é com ele que a gente consegue medir os ângulos. E como isso vai ser feito, vocês vão ver em outro vídeo. Esse transferidor ele pode ter dois formatos. Um formato de semicírculo, que é esse arco aqui, ou um formato de círculo, que representa os 360 graus. Tá? Então tem esses dois formatos aqui. E isso é o transferidor, tá? E como usa o transferidor? Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um de seus lados, como mostra a figura. Aqui eu tenho um ângulo, tenho um vértice, que é o pontinho de onde sai o ângulo. Então vou colocar em cima, bem no meio do transferidor, e aqui, ó, um dos lados do ângulo. Vou encaixar aqui a linha do lado do ângulo para poder medir que ângulo eu tenho aqui, ó. O outro lado do ângulo, ó, diz que eu tenho 120 graus. Então aqui, ó, é o vértice, e aqui eu tenho 120 graus. E com o nosso corpo, podemos formar ângulos de alguma maneira? Que forma? Será que a gente pode formar ângulos com o nosso corpo? Na verdade, sim. Vemos aqui alguns exemplos, já vendo a classificação dos ângulos. O nosso corpo pode fazer este formato aqui, formato de L. Esse L aqui, ele vai ser dado como sendo o ângulo reto. O ângulo reto é o quê? É o ângulo que tem a medida de 90 graus. O ângulo reto vai ser um ângulo que tem 90 graus. Sempre que um ângulo tiver 90 graus, ele vai ter esse quadradinho aqui no canto, tá? Então sempre que você olhar uma imagem e tiver no ângulo esse quadradinho aqui, está dizendo que lá tem 90 graus, tá? Aqui, uma outra forma que aparece um ângulo no nosso corpo. As pernas retas aqui, ó. Esse aqui vai ser o ângulo de 180 graus. E esse ângulo, ele vai ser denominado ângulo raso. O que é esse ângulo raso? É aquele cuja medida é igual a 180 graus.
Então, quando eu conseguir 180 graus, eu vou ter o ângulo raso. Aqui uma outra forma de ter um ângulo. Uma pessoa com as pernas abertas. Uma pessoa em pé, normalmente, eu tenho aqui um ângulo. E que ângulo vai ser esse? Esse mesmo ângulo aqui, ó. Pode ser 45 graus, pode ser menos. E que ângulo vai ser esse? Vai ser um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É aquele cuja medida é menor que 90. E um detalhe, tem que ser maior que zero, tá? Então pode ser que um ângulo de 89, 80, 70, 60, 50, 45, 1 grau vai ser um ângulo agudo. Todo ângulo que for menor que 90 graus e maior que zero vai ser um ângulo agudo. Uma outra forma de aparecer os ângulos, aqui ó, com os braços abertos, fazendo um ângulo. E que ângulo é esse? Que pode ser um ângulo de 120 graus, como vimos agora há pouco. Que ângulo é esse? É o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É o ângulo cuja medida é maior que 90, então passo daquele L, tá? Aquele L aqui é um pouquinho maior que isso, e é menor que 180. Então aqui, ó, não passa daquela linha reta. Os nossos braços abertos é um exemplo de um ângulo obtuso. Um outro ângulo que podemos ver no nosso cotidiano. Conseguem perceber alguma coisa aí? Vai ser o nosso ângulo giro. O que é esse ângulo giro? É aquele que dá um giro completo, de 0 a 360 graus. Quando eu dou uma volta completa, eu estou dando 360 graus. É o ângulo giro. E aqui, para finalizar, alguns ângulos que a gente viu. Tirando esse, que é o ângulo nulo. Um ângulo nulo é o ângulo que tem valor igual a 0 graus. Ou seja, ele não tem abertura alguma. Ele vai ser o ângulo nulo. A gente viu o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É o ângulo que tem entre 0 e 90 graus. O ângulo reto é o que? É um ângulo que tem valor igual a 90 graus. O ângulo obtuso é o que? É o ângulo que tem entre 90 e 180 graus. O ângulo raso é o que? É o ângulo que tem valor igual a 180 graus. É uma linha reta. Forma aqui, ó, uma linha reta. E o ângulo giro é o ângulo que dá uma volta completa. Sai aqui, ó, e dá um giro completo, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre ângulos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!